Como ter certeza de que se é cristão? Uma vez que abrimos a porta para Jesus Cristo e lhe pedimos que entrasse, é possível ter certeza de que ele entrou? Nós já o aceitamos. Mas será que ele nos aceitou? Certas pessoas insistem que nunca se pode saber e que o máximo que se pode esperar é que o melhor aconteça. Outros advertem que afirmar estar certo disso é pecado de orgulho e presunção. No entanto, saber é muito importante, conforme diz um velho provérbio árabe. Aquele que não sabe e não sabe que não sabe é um tolo, evita-o. Aquele que não sabe e sabe que não sabe é um ignorante, ensina-o. Aquele que sabe e não sabe que sabe está dormindo, acorda-o. Mas aquele que sabe e sabe que sabe é um homem sábio, segue-o. O Novo Testamento nos promete claramente uma certeza que não é em nada incompatível com a humildade. Onde quer que se abra, ele deixa transparecer um ar de confiança serena e prazerosa que, infelizmente, está em falta em muitas igrejas cristãs hoje. Sei em quem tenho crido, escreveu Paulo a Timóteo, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. As cartas de João, em particular, estão cheias de afirmações sobre o que sabemos. Por exemplo, sabemos que somos de Deus. 1 João 5:19. De fato, João diz que o seu principal propósito ao escrever a sua primeira carta era dar aos seus leitores bases sólidas sobre as quais pudessem fundamentar sua certeza. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. 1 João 5:13. Isso vai parecer muito estranho para quem pensa que vida eterna é um sinônimo de céu. Mas vida eterna significa a vida do novo tempo que Jesus inaugurou. Consiste essencialmente em conhecer a Deus através de Jesus Cristo, João 17:3. Ela começa agora e será aperfeiçoada no céu. A certeza cristã refere-se às duas coisas. Existem muitas razões pelas quais precisamos ter essa certeza. Primeiro, se Deus quer que tenhamos e gozemos a vida eterna agora, o que Jesus inegavelmente ensinou, então ele também deve querer que saibamos que a recebemos. Afinal, não podemos gozar alguma coisa que não sabemos se temos. Em segundo lugar, as Escrituras muitas vezes nos prometem paz de espírito, mas se a nossa consciência ficar nos acusando e não tivermos certeza do perdão de Deus, nós nunca poderemos estar em paz. Em terceiro, a certeza cristã é uma condição para que ajudemos outras pessoas. Como podemos mostrar o caminho a outros se nós mesmos não o conhecemos? Considerando então que, como filhos nascidos de Deus, temos o direito não só de receber a vida eterna, mas também de saber que a recebemos, como podemos chegar a essa convicção, assim como o tripé de uma máquina fotográfica? Essa segurança se apoia em 3 suportes, e todos eles precisam estar bem firmes. A obra de Deus Filho, a primeira base para a nossa segurança cristã, é a obra salvadora que Jesus Cristo executou quando morreu na cruz. Uma pergunta que devemos fazer-nos é: qual é o objeto da nossa fé? Se cremos que fomos perdoados e se esperamos ir para o céu quando morrermos, em que se baseia a nossa certeza quanto a essas coisas? Se respondermos, como alguns o fazem, bem, eu levo uma vida decente, eu vou à igreja regularmente, nem precisamos ir adiante. A primeira palavra de nossa resposta foi eu. Exatamente. É evidente que ainda estamos confiando em nós mesmos, mas assim não pode haver certeza de salvação, só de julgamento. Se, por outro lado, nós respondermos a essa pergunta com a simples palavra Cristo, isto é, o Salvador que morreu por mim é a minha única esperança, então podemos saber que fomos resgatados, curados, restaurados, perdoados. Há um hino que expressa isso muito bem. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. No texto original deste conhecido hino, o autor faz uma clara referência a Cristo como a rocha firme, diante da qual
Qualquer outro fundamento é areia movediça. Uma razão pela qual as nossas próprias obras são como areia movediça é que podemos praticá-las até morrer sem nunca sabermos se fizemos o suficiente. Ou melhor, vamos morrer sabendo que não fizemos e nunca poderíamos fazer o suficiente. Jesus Cristo, pelo contrário, é como uma rocha firme, porque a sua obra foi completa. Quando ele tomou sobre si os nossos pecados, bradou em alta voz: está consumado. João 19:30. De fato, quando acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, Jesus assentou-se à direita de Deus. Hebreus 10:12. Sentar é a postura do descanso, e a direita de Deus é o lugar de honra. Os dois são atribuídos a Cristo por ele ter completado o trabalho que veio fazer. Está consumado. Essa é a verdade que irrompeu na mente de um jovem chamado Hudson Taylor, que posteriormente se formaria como médico e fundaria a missão para o interior da China, China Inland Mission, hoje Overseas Missionary Fellowship. Ele tinha 17 anos na época e estava de férias. Sua mãe não se encontrava em casa e, embora ele não o soubesse na ocasião, ela orava intensamente pela sua conversão. Dando uma olhadela na biblioteca de seu pai para distrair-se, ele apanhou um folheto e resolveu ler. Aqui está o seu próprio relato do que aconteceu. Eu fui atingido por uma frase: a obra consumada de Cristo. E imediatamente me vieram à mente as palavras: está consumado. O que estava consumado? E eu imediatamente respondi: a expiação e a satisfação completa e perfeita do pecado. O débito dos nossos pecados foi pago, e não somente dos nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então me veio outro pensamento: se toda a obra foi consumada e todo o débito pago, o que sobrou para eu fazer? E foi assim, quando a luz do Espírito Santo inundou a minha alma, que eu fui tomado da feliz convicção de que não existia nada no mundo a fazer a não ser cair de joelhos e, aceitando esse Salvador e sua salvação, louvá-lo para todo o sempre. Portanto, a primeira base para a nossa certeza, aliás, a primordial, pois é o fundamento da nossa salvação, é a obra consumada de Cristo. Sempre que a nossa consciência nos acusar e nos sentirmos sobrecarregados de sentimentos de culpa, temos de afastar o nosso olhar de nós mesmos e voltá-lo para o Cristo crucificado. Então teremos paz de novo, pois para aceitar-nos, Deus não depende de nós e daquilo que possamos fazer, mas inteiramente de Cristo e do que Ele fez de uma vez por todas na cruz. A palavra de Deus Pai. Considerando que a base essencial da convicção cristã é a obra consumada de Deus Filho, como podemos saber que quando colocamos a nossa confiança em Cristo crucificado, recebemos perdão e uma nova vida? Nós sabemos porque Deus disse. Uma palavra certa de Deus Pai endossa e garante a obra consumada de Deus Filho. João coloca isso da seguinte maneira: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 9 e 12. O Pai aceitou o sacrifício do Filho pelos nossos pecados. Ele demonstrou publicamente a sua aprovação por esse sacrifício ao ressuscitar Cristo dos mortos e colocá-lo à sua direita. E agora promete dar a vida eterna àqueles que confiarem nele. Não é presunção acreditar na palavra de Deus. Aliás, presunção seria duvidar dela. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. 1 João 5, 10, 11. Se, pois, a nossa certeza estiver baseada acima de tudo no que Deus diz acerca da obra de Cristo, ela não dependerá dos nossos sentimentos. Sentimentos não são um indicador confiável da nossa verdadeira condição espiritual. Eles sobem e descem como uma gangorra, e vão para frente e para trás como um balanço. Levantam e caem como um barômetro e enchem e vazam como a maré. Nós
somos criaturas tão psicossomáticas que o nosso estado de espírito é afetado pelos órgãos do nosso corpo. De igual maneira, os nossos sentimentos refletem a situação de nosso balanço bancário, a proximidade de nossas férias e o peso de nossas preocupações e responsabilidades. É por isso que a Bíblia e as biografias de cristãos trazem muitas histórias de servos de Deus que aprenderam a desconfiar dos seus próprios sentimentos e, ao invés disso, confiar nas promessas de Deus. Os nossos sentimentos flutuam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1:25, citando Isaías 48. As promessas de Deus. O cristão que é sábio aprende de cor o máximo possível das grandiosas e preciosas promessas. 2 Pedro 1:4 de Deus e as guarda na memória. Assim, em épocas de ansiedade, indecisão, solidão ou tentação, ele é capaz de relembrar uma promessa apropriada, agarrar-se a ela e concentrar nela os seus pensamentos. No final deste capítulo, eu apresento uma lista de algumas das promessas de Deus. Quem sabe você possa começar decorando estas. É muito importante, no entanto, estarmos conscientes das circunstâncias nas quais Deus fez cada promessa e não arrancá-la de seu contexto. Este é um problema que envolve, por exemplo, as velhas e conhecidas caixinhas de promessas. Tão apreciadas por tantos cristãos, cada promessa é apanhada aleatoriamente, sem considerar a situação original em que ela foi feita. Em contraste com esse método aleatório, devemos assegurar-nos de que uma promessa possa ser legitimamente aplicada à nossa situação. Aí sim podemos humilde e confiantemente afirmá-la para nós mesmos e, assim, imitar aqueles que, por meio da fé e da paciência, herdam as promessas. Hebreus 6:12. Essa é a lição que aprendemos na ótima alegoria de Bunyan, no famoso clássico O Peregrino. Um dia, Cristão e seu companheiro Esperança estavam no castelo da dúvida, prisioneiros do cruel e impiedoso gigante desespero. Os dias se passavam e não parecia haver possibilidade de escaparem. Até que uma noite, enquanto eles oravam, Cristão fez uma maravilhosa descoberta, que imediatamente compartilhou com Esperança. Que tolo eu sou de permanecer em um fétido calabouço, quando poderia muito bem andar por aí em liberdade. Eu tenho no peito uma chave chamada promessa que irá, estou certo, abrir qualquer fechadura no castelo da dúvida. Usando essa chave, a porta se abriu com facilidade e os prisioneiros escaparam rapidamente. Conhecendo a fragilidade da nossa fé, Deus não nos deu as promessas do Evangelho de uma forma pura ou despidas. Ele as vestiu com sinais visíveis, tangíveis, que são comumente chamados de sacramentos. Um dos principais propósitos desses sinais é despertar, educar e fortalecer a nossa fé. As definições para sacramento podem variar um pouco, dependendo da tradição eclesiástica. Eu, por exemplo, na minha igreja, aprendi que sacramento é um sinal externo e visível de uma graça interna e espiritual dada a nós, ordenado pelo próprio Cristo, como um meio pelo qual nós a recebemos, e um pedido para que Ele assim nos assegure. Ou, simplificando, diríamos que sacramento é um sinal externo e visível de um dom interno e espiritual de Deus. De semelhante modo, uma das homílias, sermões que eram dados aos clérigos como exemplos, do século XVI, chama os sacramentos de sinais visíveis aos quais estão anexadas promessas. Para tornar ainda mais simples, diríamos como Agostinho, os sacramentos são palavras visíveis, promessas dramatizadas. Nós, seres humanos, também utilizamos sinais para transmitir e confirmar nossas promessas. Eu perdoarei todo o passado e serei seu amigo. Alguém diz a seu antigo inimigo, estendendo-lhe a mão, como sinal de sua oferta de reconciliação. Eu te amo. O marido diz à sua mulher e a cobre de beijos. Eu sempre servirei ao meu país. Um soldado diz a si mesmo enquanto saúda a bandeira. Nossa vida diária é enriquecida por uma variedade desses sinais exteriores e visíveis. Nós selamos a nossa amizade com um aperto de mão,
o nosso amor com um beijo, a nossa lealdade com uma saudação. Dois grandes sacramentos. De semelhante modo, os dois grandes sacramentos do Evangelho, o batismo e a Santa Ceia, são assim chamados porque dramatizam, tornam visíveis as promessas do Evangelho e visam incentivar-nos a apoderar-nos delas pela fé. No batismo, o sinal externo e visível é a água. Ela representa a lavagem celestial, ou a purificação interior do pecado, através do sangue de Cristo, da qual todos nós precisamos e que nos é oferecida no Evangelho, junto com a promessa do Espírito Santo. O batismo é também uma manifestação pública de que compartilhamos a morte e a ressurreição de Jesus. Romanos 6, 3 e 4. De fato, uma das principais razões pelas quais algumas igrejas preferem batizar por imersão é que isso simboliza claramente o fato de descermos à morte e sermos sepultados com Cristo e de ressuscitarmos com Ele para uma nova vida. Na realidade, as pinturas mais antigas de Jesus, sendo batizado por João Batista, retratam os dois de pé no rio Jordão, com água até a cintura, enquanto João derrama água sobre a cabeça de Jesus. Eu, pessoalmente, gostaria que pudéssemos recuperar essa combinação de imersão e aspersão, pois estas duas coisas juntas simbolizariam visivelmente, a nossa morte e ressurreição com Cristo, 2, o fato de termos sido purificados do pecado, e 3, o nosso batismo pelo Espírito Santo que é derramado em nós. A água representa todas estas promessas do Evangelho e assim estimula a nossa fé a reivindicá-las para a nossa vida. No caso de batismo de crianças, nas igrejas protestantes que o praticam, a água é um sinal e selo visível dessas mesmas bênçãos. O batismo não as confere às crianças automaticamente, assim como também não o faz com os adultos. O que ele faz é sinalizar a promessa do perdão e do dom do Espírito Santo sobre elas, representadas no culto pelos respectivos padrinhos mediante a declaração de fé e arrependimento destes, e somente na compreensão de que um dia elas mesmas venham a se arrepender e a crer em Jesus. Só então elas poderão gozar da salvação que lhes foi prometida no seu batismo. Na Santa Ceia, o segundo sacramento, ou sinal visível do Evangelho, os sinais externos e visíveis são o pão e o vinho. Eles são emblemas tangíveis da morte de Jesus Cristo. O pão é partido e o vinho derramado para demonstrar a entrega do seu corpo e o derramamento de seu sangue através de sua morte na cruz. Então o pão partido é comido e o vinho derramado é bebido para indicar nossa participação pessoal naquilo que ele fez por nós ao morrer na cruz, de uma vez por todas. E quando eu pecar? O pergunta às vezes o cristão confuso. Se eu pecar, tenho de receber Cristo de novo? Não, na verdade não. No momento em que abrimos a porta para Cristo e Cristo entrou, Deus nos aceitou, nos justificou, é o termo bíblico, e nos deu o seu Espírito de uma vez por todas. É por isso que só somos batizados uma vez. Ao mesmo tempo, embora tenhamos sido justificados de uma vez por todas, nós precisamos ser perdoados todo dia. É por isso que sempre participamos da ceia do Senhor. Jesus provavelmente tinha essa distinção em mente quando lavou os pés dos apóstolos. Quando Pedro lhe disse: Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. João 13, 9 e 10. Em outras palavras, quando vamos a Cristo pela primeira vez, nós recebemos o banho da justificação. Somos lavados por inteiro, mas no dia a dia nossos pés ficam sujos e nós precisamos que eles sejam lavados com o perdão diário. Se cairmos então, precisamos cair de joelhos e pedir o perdão de Deus imediatamente. Não há necessidade de esperar até a próxima vez que formos à igreja, nem até orarmos antes de dormir. Antes, devemos confessar nosso pecado imediatamente, lembrando e apropriando-nos com fé da sua maravilhosa promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoá-los,
nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Nisso também o pão e o vinho da comunhão nos trarão sempre de novo uma certeza visível de nosso perdão através da morte de Cristo, tal como o nosso batismo nos afirmou de uma vez por todas que fomos justificados. Graças a Deus pelas suas promessas de salvação e pelos sinais que as simbolizam para nós. Eles são beijos que nos asseguram de seu amor, do testemunho de Deus, Espírito Santo. Se a nossa certeza cristã se baseia principalmente na obra consumada de Deus Filho, que morreu pelos nossos pecados, e na palavra de Deus Pai, que promete a salvação àqueles que confiarem no Cristo crucificado, o seu terceiro fundamento é o testemunho, tanto interior quanto exterior de Deus, Espírito Santo. Consideremos primeiro o seu testemunho interior. Já falamos anteriormente que não é sábio confiar em nossos sentimentos. Por serem flutuantes, eles não são um indicador confiável do nosso estado espiritual. Os sentimentos, contudo, têm o seu lugar na nossa segurança cristã, não os abalos, caprichosos de uma emoção rasa, mas o crescente estável de uma convicção cada vez mais profunda. Disso o Novo Testamento fala. Trata-se da atuação do Espírito que habita em nós. Algumas vezes nós superenfatizamos a sua função de acusar a nossa consciência e convencer-nos do nosso pecado. Ele certamente o faz. Mas é também sua a tarefa de, pela graça de Deus, pacificar a nossa consciência, acalmar os nossos temores e contrabalançar as nossas dúvidas com a sua gentil afirmação. Paulo se refere 2 vezes na sua carta aos Romanos a essa obra interior do Espírito. Em Romanos 5,5 ele escreve que Deus derramou seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que ele nos concedeu. E em Romanos 8,16 que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, especialmente quando ele nos permite clamar Abba, Pai. Versículo 15. Não é fato que às vezes somos tomados de uma profunda consciência de que Deus derramou o seu amor sobre nós, que a antiga tensão e atrito entre nós e ele deu lugar à reconciliação e que os seus braços estão nos envolvendo e sustentando, e o testemunho do Espírito. E quando, ao orarmos, sentimos que estamos vivendo uma relação gostosa com Deus, que Ele está sorrindo para nós, que Ele é nosso Pai e nós, os seus filhos, de novo é o testemunho do Espírito. Ele derrama o amor de Deus em nossos corações e torna a paternidade de Deus em realidade para nós. Algumas vezes, o seu testemunho é calmo e reservado. Outras vezes, conforme testificam cristãos em diferentes eras e culturas, ele pode converter-se numa experiência maravilhosa da sua presença e misericórdia, caráter e conduta. Se o testemunho interior do Espírito se dá em nossos corações, já o seu testemunho exterior se manifesta no nosso caráter e conduta. Quando Paulo enumerou 9 das principais características de quem é semelhante a Cristo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele as chamou de frutos do Espírito, que o Espírito faz amadurecer em nossas vidas. Gálatas 5, 22, 23. Assim ele compara o Espírito a um jardineiro e nós a um jardim. Se o jardim estiver cheio de ervas daninhas, podemos ter certeza de que o jardineiro divino está ausente. Mas se os bons frutos da santidade cristã aparecerem, poderemos saber que é Ele que os está fazendo crescer. Vocês os reconhecerão por seus frutos, disse Jesus, Mateus 7:6. João defende o mesmo ponto com outras palavras. Vimos anteriormente que o seu propósito ao escrever a sua primeira carta era fortalecer a convicção dos verdadeiros cristãos, como também minar as certezas falsas ou simuladas. Isso ele fez juntando 3 testes e aplicando-os repetidamente, com todo rigor. Nós sabemos que conhecemos a Deus. Ele escreveu porque cremos no seu Filho Jesus Cristo, porque obedecemos aos seus mandamentos e porque amamos uns aos outros. Aí está a prova. Manifesta em verdade, obediência e amor. A recíproca também é verdadeira.
Se nós alegamos conhecer a Deus, mas negamos a Cristo, desobedecemos aos seus mandamentos e odiamos nosso irmão, somos mentirosos, afirma o apóstolo sem a mínima misericórdia. 1 João 1,6, 1 João 2,4 e 22, 1 João 4,20. Fica claro, então, que Deus quer que seus filhos tenham certeza de que pertencem a Ele e não quer nos deixar na dúvida e na incerteza. Tanto isso é verdade que cada uma das 3 pessoas da Trindade pode contribuir para nos dar essa certeza. O testemunho de Deus Espírito Santo confirma a palavra de Deus Pai a respeito da obra de Deus Filho. Com 3 suportes tão firmes assim, este é um tripé realmente seguro e confiável. Chegamos ao fim do 2º capítulo do livro Firmados na Fé, de John Stott. Espero que essa leitura tenha abençoado a sua vida e fortalecido ainda mais a sua caminhada espiritual. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde os próximos capítulos dessa série especial, que estamos preparando com muito carinho. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas também sejam edificadas pela palavra. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo capítulo.